Você pode levantar suas mãos. Obrigado, Pai. Vamos encher de gratidão esse lugar. Eu quero que borbulhe do seu íntimo aquele reconhecimento que só você pode dar, que não podemos transferir. Obrigado, Pai, pela tua obra em nossas vidas. Obrigado por aquilo que o Senhor fez, está fazendo e vai fazer. E nós estamos firmados na palavra que diz que o Senhor vai fazer abundantemente mais do que pedimos ou pensamos. É maior do que o que pedimos ou pensamos. É maior do que o que conseguimos enxergar. Ainda é maior. Ainda é maior. Ainda é maior. Oh, rebamasketle, vremenegelelelele tikitirianda. Morgana masaki tirimi clirianda, ramanagadabadadestikia. Mambrana chiquitirilianda, ramanaganastikia. Obrigado, Pai. Obrigado, obrigado. Obrigado por essa atmosfera celestial. Obrigado porque o Senhor está endireitando as nossas veredas. Obrigado porque é de fé em fé, é de glória em glória, é de força em força. Nossos olhos hoje vão enxergar um pouco mais além. Obrigado, Pai. A sua mão é sobre todos os que te temem. E nós te damos graças em nome de Jesus. Aleluia. Dá uma paz do Senhor, uma boa noite quem está aí perto de você. Abençoa a vida dela. E vamos nos sentando até o momento de ficarmos em pé novamente. Aleluia. Vou dar um descanso aqui no louvor e daqui a pouco a gente volta. Então, quantos estão felizes de estar aqui nesse tempo? Que bom, é um prazer estar aqui novamente e poder participar desse tempo de comunhão com os santos, principalmente envolvido com as coisas de Deus e em adoração, sabendo que, como diz o Salmo 133, quão bom é que os irmãos estejam em união. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida. Diga comigo, a bênção e a vida. É impossível nos reunirmos, reconhecermos Ele e algo não acontecer. Algo está acontecendo. E esse é um tempo onde Deus quer nos acrescentar mais. Amém? Olhe para alguém perto de você e diga assim: existem águas profundas. Oh, aleluia. Aleluia. E nós vamos ser atraídos por essas águas profundas, amém? Estamos aqui para isso, para sermos influenciados por um rio, o rio do trono de Deus. Há muitos anos atrás eu ouvi uma verdade que dizia que toda verdade tem o seu paralelo. Tudo que está aqui é um reflexo das coisas espirituais. E para o homem natural, muitas das coisas que vemos aqui, ele tem paralelos no mundo espiritual, porque o mundo espiritual é aquilo que originou todas as coisas. E você sabe o poder de um rio quando ele passa no lugar. E você sabe também quando ele seca, ele esvazia, os transtornos que traz. A falta da vida, sequidão e uma série de consequências. E eu queria que você abrisse comigo o Salmo 46. Nós vamos falar sim sobre rio, vamos falar sobre o Espírito Santo e vamos ser influenciados, atraídos a coisas que Deus tem preparado para nós. Amém? Aleluia. Quantos amam a palavra de Deus? Amém. Diga comigo, essa palavra está falando comigo. Vamos lá. Salmo 46, vamos ler e vamos extrair algumas coisas aqui que nós vamos dar um tom para esses 3 dias que vamos estar aqui. A palavra diz no Salmo 46, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem
e na sua fúria os montes estremeçam, há um rio. Olha para alguém perto de você e diga assim: há um rio. Uau! E aí ele diz no verso 4: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz. Diga comigo: ele faz ouvir a sua voz. E olha que interessante, diz que a manifestação da voz, irmãos, do Senhor, ela vai trazer um comando sobre as nossas vidas. Há uma vida fluindo, há uma graça fluindo quando a voz de Deus está em manifestação. E eu creio que nessa noite nós vamos ser introduzidos para algo que Deus tem para as nossas vidas. Diga comigo: ele faz ouvir a sua voz. E diz assim: a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E há um convite no verso 8: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você pode dizer comigo: o Senhor dos exércitos, Ele está conosco. E o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu quero mastigar algumas dessas verdades desse salmo e nós vamos para outros lugares na Bíblia, talvez abrindo a Bíblia, talvez citando, mas eu quero que você se conecte no meu coração com aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Irmãos, a palavra diz, e esse é um salmo profético, é um salmo para os dias de tribulação, onde os hebreus ou Israel vai passar tempos difíceis. Mas é curioso que esse salmo foi dado num tempo onde Davi instituiu uma estrutura de adoração, porque ele foi tão intenso em Deus que Deus fez ele entrar em dimensões onde ele podia perceber tanto profeticamente, como ele pôde perceber coisas que Deus tinha preparado para o homem, que jamais deveriam ter sido perdidas. Quando Deus criou o homem no jardim do Éden, colocou rios. Mas pensa comigo, ele vai dizendo aqui que há um transtorno na terra. No verso 2, os montes se abalem. No verso 3, as águas tumultuem, os montes estremeçam. Aí olha que interessante, no verso 4, ele sai do plano natural e ele vai para o plano do reino espiritual. E ele reconhece que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Eu sei que muitos de nós aqui já tomamos banho em piscina, em rio, em açude, e você sabe que quando é profundo você pode mergulhar. Mas quando falamos num tema como esse, águas profundas, está se referindo a coisas do reino do Espírito, ou um envolvimento com o Espírito Santo. Sabe que é possível a gente estudar muita coisa sobre o Espírito Santo e ainda assim não conhecê-lo? Eu amo o ensino da palavra de Deus, mas Jesus em Mateus 22, 29 disse: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. É possível nós sermos intensos e conhecermos de uma forma extensa a Bíblia e ainda assim não conhecermos o poder de Deus. Para conhecer o poder de Deus, eu tenho que conhecer a pessoa do Espírito, aquele que concede o poder. E agora, pensa comigo, se nós estamos falando em mergulhar num rio,
Está falando de uma vida envolvida com o Espírito Santo, envolvida naquilo que vem da fonte eterna, envolvida com aquilo que é possível que a gente abra lá em Ezequiel 47, que fala do rio que corre do trono de Deus, onde as águas passam, aquele rio passando com aquelas águas vivas, tudo que tiver morto viverá. Eu creio em coisas que estavam paralisadas, que estavam inertes na sua vida, esse rio passando e elas voltando, elas tocando, elas ressuscitando, elas se movendo e cumprindo o propósito pelo qual estão na sua vida. Mas antes de falar sobre isso, eu queria que a gente contemplasse e percebesse isso. Vemos aqui que a Bíblia fala dos filhos de Corá. Estavam debaixo da liderança de Davi, mas debaixo daquela unção, eles viram um tempo de transtorno na terra e viram um outro plano, um rio que flui nas moradas de Deus. E mais na frente, de uma forma profética, como lemos aqui, já não era mais o salmista declarando e percebendo, mas era a voz de Deus se manifestando e dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Era uma resposta de Deus. E antes de tudo, eu quero te dizer e colocar como uma base. Pensa comigo. Nós nunca vamos tocar essa dimensão que está acima, se não nos achegarmos a Ele em adoração. Diga comigo, a adoração me conecta com este rio. Você quer dessas águas profundas? Deixa eu te dizer, nós não vamos usufruir das águas sem estarmos conectados com aquele que é a fonte, o originador desse rio. Chegou o tempo de não apenas buscarmos os benefícios daquilo que Deus pode nos dar, ou os efeitos da unção. Chegou o tempo da gente reconhecê-lo, percebê-lo. Olha o que ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele está dizendo: se aquiete. Eu sei que existe um aspecto da adoração que é musical, e eu amo isso. Janduí sabe disso, que está no meu coração. Mas existe um aspecto da adoração que ela também é silenciosa, ela é contemplativa, ela é experimental, ela é onde você reconhece a presença, e a presença parece que lhe esmaga, lhe domina, lhe vence. Eu já tive todas as experiências que são possíveis. Será? Porque João andou com Jesus, teve grandes experiências com Deus, e nos seus últimos dias de vida na ilha de Patmos, ele diz: eu me achei em espírito. Quando Jesus se manifestou com olhos de fogo, feito latão reluzente, os pés brilhando, ele disse: eu caí como morto. Eu quero te desafiar, você aumentar o tamanho da sua caixa, porque as experiências vão se tornar maiores. O reconhecer o Senhor, o adorar ao Senhor, vai fazer com que rios sejam restaurados. Vai fazer com que não só rios sejam restaurados, mas você alcance essa liberdade de mergulhar neles novamente. Para alguns aqui, pode ser que você já esteja com os pés nas águas, mas para outros estão fora, e Ele está te convidando. Mas antes de entrar nos rios, Ele está te convidando: me adora, me reconhece. Põe os teus olhos sobre mim. Tira um pouco os olhos dos problemas. Aquiete-se, saiba que eu sou Deus.
Olha como ele diz: sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. A gente sabe que nos dias da grande tribulação, e esse salmo está conectado com isso, o povo vai clamar e Jesus vem gloriosamente, poderosamente dar livramento a Israel. Haverá uma intervenção. Mas sabe que Deus, aprove a Deus se revelar à sua igreja e nós termos experiências do seu trono, não só do seu trono, mas também do rio que flui do trono? Olhe para alguém perto de você e diga assim: está acessível para você. Você pode abrir comigo o Apocalipse capítulo 5, vamos lá. Apocalipse capítulo 5. Olha que interessante. No início do capítulo 4 de Apocalipse, João diz no verso 1: depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo. Olha para cá, lá estava João na ilha de Patmos, presos por causa do testemunho de Jesus, perseguição, situações, ele desejando cuidar das igrejas, do povo de Deus, do rebanho de Deus, desafios, pressões, parecendo o Salmo 46, as águas tumultuando, tremores, terremotos, problemas. Aí de repente ele viu uma porta aberta no céu e viu como a primeira voz de trombeta falando com ele. Lembra que vimos no Salmo 46 situações na terra? Aí ele disse de repente que viu um rio nas moradas de Deus, e esse rio alegrava a cidade. Lá estava João na ilha. De repente ele foi para outra dimensão. Olhe para alguém perto de você e diga assim: de repente estarás noutra dimensão. E não é porque você vai morrer não, ninguém vai morrer aqui não. Tenha medo não. É porque existe, irmãos, um estágio, quando entramos em espírito, que nos desligamos dessas coisas naturais. Sabe que tem gente que não consegue se desligar do seu corpo, outros não conseguem se desligar da sua mente, mas eu declaro nesses dias como que uma anestesia, você aprendendo a colocar os seus 5 sentidos que lhe ligam com esse mundo natural, e os seus pensamentos e a sua alma tão embriagado com as coisas de Deus, que vai ficar como uma criança que dorme. E aí você diz: o que eu vou perceber? As coisas espirituais. Lá estava Deus chamando João para ver, perceber. E eu vou te mostrar que João viu o rio também. Olhe para alguém perto de você e diga assim: chegou o tempo de vermos com os olhos do coração esse rio. Vamos aí para o capítulo 5. Obrigado, Pai. Você está comigo? Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Pare aí, eu vou citar só uma verdade. O Salmo 11 diz assim, verso 3: não havendo fundamento, o que poderá fazer o justo? Para conhecermos as coisas profundas de Deus,
o fundamento da adoração, ele não pode ser negociado. E quando negociamos o fundamento da adoração? Quando existe algo entre nós e o Senhor. Seja pessoa, seja dinheiro, seja ministério, seja pecado, seja sedução do mundo. Quando Deus instruiu Israel ao sair do Egito, Ele disse: não terás outros deuses diante de mim. Sabe, irmãos, o fundamento da adoração é o fundamento que vai nos conectar com esse fluir de coisas que Deus tem preparado para nós. Eu quero as águas profundas. Às vezes a gente pensa que idolatria é apenas um tema do Velho Testamento, mas 1 Coríntios 10, Paulo lida com idolatrias daqueles dias da igreja. Será que hoje ainda somos influenciados por coisas que querem nos seduzir? Só é você dar um vacilo, que você é atraído, é distraído, alguma coisa lhe puxa, outra coisa lhe chama a atenção e vão nos desconectando com Deus. Até mesmo o ministério pode desconectar o homem com Deus. Quando Jesus veio, os judeus não reconheceram Jesus ou que o Pai estava em Jesus, por quê? Eles estavam mais conectados com a glória do ministério e o templo com sua suntuosidade, que eles não discerniram Deus em Jesus. O Senhor está dizendo: você quer mesmo os meus rios? Você quer minhas águas profundas? Não pode existir nada, nem ninguém, entre mim e você. Lá estava João. Uma voz o chamou. Ele teve vislumbres, percepções, igual o Salmo 46, de uma outra dimensão, da cidade de Deus, de coisas celestiais. Paulo, em Colossenses 3, diz que nós devemos buscar as coisas do alto, as coisas de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Eu sei que há uma competição de coisas nos atraindo para baixo e outras para cima. E Deus reservou esses 3 dias para a força daquelas coisas que te puxam para baixo serem cortadas. E como um imã que te atrai puxando para as de cima, serem despertadas, mantidas e estabelecidas. Por isso que eu estou aqui para te dizer: você não é cidadão da terra, você é cidadão dos céus. Então o que eu sou na terra? Peregrino. A Bíblia diz em Hebreus 11 que Abraão percorreu, caminhando. A palavra hebreu é peregrino. Percorreu nas suas jornadas, mas aguardava a cidade da qual Deus é arquiteto e construtor. Diga comigo: eu sou cidadão dos céus. Diga: eu vou entrar naquela cidade. Diga: eu vou experimentar os rios que fluem dessa cidade. Agora vamos ver algo interessante. E o porquê abrimos aqui no capítulo 5 de Apocalipse. Vou ler a partir do verso 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado num trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar-lhe os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia,
um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Fala comigo, ele venceu. Para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos. Fala comigo, 7 olhos. Que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque fostes morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Diga comigo, que maravilha. Eu quero mastigar aqui algumas coisas e quero ir te despertando para essa dimensão. João não estava mais contemplando coisas na terra nem naquela ilha, mas coisas da eternidade, do trono de Deus. E é o que ele viu? O momento em que Jesus recebeu a autoridade para abrir o livro e desatar os selos. Ele reconhece o leão, o cordeiro que foi morto, o leão da tribo de Judá. Mas num dado momento ele percebe algo, que aquele cordeiro tinha 7 chifres e tinha 7 olhos. Fala comigo, 7 chifres e 7 olhos. Se a gente parar, é uma figura estranha. A gente conhece o cordeiro com 2 olhos, mas esses 7 chifres e 7 olhos. E a Bíblia é muito clara, João foi muito específico, que esses 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. A Bíblia é muito rica em figuras e símbolos do Espírito Santo. Aqui temos os 7 olhos. A gente vai no Velho Testamento, vamos encontrar no livro de Zacarias, em Crônicas 16:9, os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando aqueles cujo coração é inteiramente dele. Aí na cabeça da gente, a gente só consegue enxergar 2 olhos, o que é o normal para a gente. Mas você vai encontrar uma série de textos no Velho Testamento que fala dos 7 olhos do Senhor. Isso concorda com o que diz Isaías 11, verso 2, dos 7 aspectos do Espírito de Deus. Vamos ver também o Espírito de Deus comparado com o vento. No dia de Pentecostes, veio como um vento impetuoso. Vamos ver Jesus soprando o Espírito nos discípulos. Vamos ver em Ezequiel, no capítulo 1, lá estava o profeta na beira do rio e também viu um vento impetuoso, e quando aquele vento soprou, ele começou a ver, como a gente está olhando esse teto, mas ele estava vendo a outra dimensão. Ele viu o trono de Deus com um resplendor, viu o Senhor, ele teve visões de outra dimensão. Agora olha que interessante, ele fala aqui que esses 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Não é interessante que no dia de Pentecostes Pedro disse que se cumpriu a escritura que diz: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O Espírito Santo comparado com água, o Espírito Santo comparado com a nuvem de glória, o Espírito Santo comparado como o rio. Jesus disse que quem dele bebesse, rios de águas vivas fluiriam do seu interior.
Então, lá está Jesus no trono. Ele liberou desde o dia de Pentecostes moveres e ele ainda está liberando. E sabe, ainda há tanta coisa para acontecer nesses últimos dias antes da vinda de Jesus sobre a terra. É possível nós experimentarmos os rios fluindo de nossa vida, mas Deus está nos preparando para um fluir coletivo. Um fluir no culto, um fluir numa geração, um fluir com um propósito de um avivamento, um fluir com um propósito de manifestarmos a glória de Deus, os feitos de Deus. Eu não sei onde você quer estar, mas quando eu penso no fluir do rio, do mover de Deus, eu não quero estar olhando na beira do rio, eu não quero estar apenas com os pés molhados, eu preciso me esforçar para ir para os lugares onde as águas mais caudalosas vão estar se movendo. Ah, mas eu tenho medo. Eu não tenho. Houve um momento na minha vida em que veio uma manifestação do Espírito sobre mim, eu não tive medo. Se dissesse, vai partir dessa e não volta mais, eu não queria nem saber. Eu declaro o medo de se render e se entregar ao Espírito caindo na sua vida hoje. Às vezes por preconceito, às vezes por erros que a gente viu, não é porque aconteceram erros que eu vou perder o genuíno. Eu queria que você conseguisse ouvir Deus dizendo, tem um mover que está fluindo do meu trono continuamente, não fique de fora. Ah, Senhor, mas eu sou da palavra, eu também sou. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a palavra é como o pão. E o Espírito Santo é como a água ou o vinho, vai ajudar você a metabolizar essa palavra que você está comendo. Vai lhe colocar nas esferas espirituais que Deus preparou para você. Às vezes nós ficamos tão concentrados, um estudo sobre o Espírito Santo, a doutrina do Espírito Santo. Fulano escreveu um livro sobre o Espírito Santo, maravilha. Mas se isso não te levar a uma comunhão com Ele, eu declaro que o Espírito Santo vai se tornar mais real do que o ar que você respira. Carinhosamente, diga para alguém perto de você, diga assim, ele é mais do que uma doutrina. Ele é uma pessoa. Diga, e ele se revela de formas e maneiras diferentes. Deixa eu só jogar aqui uma imagem para você. Eu estou primeiro falando do rio no trono. Segundo, eu vou falar de você mergulhado no rio. E terceiro, eu vou falar dos rios fluindo de você. Como é que você quer rios fluindo de você se você não conhece o rio que flui do trono? Eu declaro realidades vindo sobre a sua vida. Agora estamos lendo aqui em Apocalipse, capítulo 5, lá estava João. Ele teve vislumbres da outra dimensão. Fala comigo, vislumbres da outra dimensão. E olha para cá, olha o que ele contemplou. Moveres, de uma forma simbólica, os 7 chifres, os 7 olhos. O texto é muito claro, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra.
Você acha que foi só uma invenção do pastor Janduí? Seminário de inverno, águas profundas. Não, meu querido, é uma inspiração. Certamente porque Deus está percebendo, olha para cá, que estamos andando em águas rasas. Olhe para alguém perto de você e diga assim: você vai mais fundo nesse rio. Vai. Vai. Tem alguém dizendo aqui: me trouxeram para esse negócio, eu estou querendo ir embora. Você não consegue mais ir. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu conheço o pastor Janduí lá desde a década de 80. E ele conheceu meu pai. Era um homem durão, firmezão. Era tão tradicional que ele não gostava de bateria na igreja. Na época, Janduí lembra disso muito bem, o órgão ficava de costa para a igreja. E um dia mudaram, ele disse: como é que muda a posição do órgão? Imagina a tradição. Ele não gostava de palmas dentro da igreja. E às vezes tinha um momento que fluía as palmas por causa dos cânticos, ou as pessoas batiam palmas no momento de uma pregação, etc. e tal. E houve um dia, 96, 97, que aquela multidão, uma igreja, 1000 pessoas ali, Janduí, umas 1000 pessoas, aquela igreja num domingo de manhã, alguém estava ministrando e fluiu aquela adoração do coração de todo mundo, que todo mundo levanta as mãos. Ele também não gostava desse negócio de mãos levantadas. Era aquela formalidade medieval, entendeu? Mas nesse dia, deixa eu te dizer, a influência daquele quebrantamento e adoração coletiva, olha para cá, ele levantou as mãos. Diga para alguém perto de você, diga assim: a correnteza do rio pegou aquele homem. Eu não sei o que ele fez, eu não sei quais foram as palavras que ele disse, mas olha para cá, ele fez assim. E meu irmão estava do lado dele. E quando meu irmão olhou para ele, porque era uma coisa estranha, o meu irmão viu como que uma gota de uma larva vulcânica flutuando na boca do meu pai e pousou no seu dente. Foi uma obturação sobrenatural. Ele ficou coisa de 1 semana, 2 semanas meio em êxtase assim. Olhava no espelho e barbarizado com aquilo. 1 Coríntios capítulo 12 diz que a manifestação do Espírito, é uma palavra chamada faneroses, ela é o Espírito Santo dando um show e se mostrando e fazendo coisas para glorificar a Deus. Olha para cá. Quando falamos desse rio do trono nos tocando e fluindo no nosso meio, você já viu pessoas que vão para uma cachoeira onde as águas estão caudalosas só para olhar? O cair e o mover das águas. Deixa eu te dizer algo, Deus está dizendo: eu estou preparando minha igreja, porque os rios vão fluir de maneira que as pessoas virão para contemplar o jorrar das minhas águas no vosso meio. Dá para entender porque Jesus quis esticar a mentalidade dos discípulos? Quem tiver sede, venha a mim e beba.
Você sabe em que ocasião Jesus disse aquilo? Havia um ritual nos dias do Velho Testamento em que o sacerdote, ele pegava um vasilhame de água nas escadarias, no templo de Herodes, lá em Jerusalém. Era uma festividade, era o último dia da festa, diz lá no livro de João, no capítulo 7. E aí ele derramava aquelas águas, um silêncio imperioso se fazia naquele lugar. Foi naquele momento que aquele homem estava fazendo aquilo, que Jesus disse: quem tiver sede, venha a mim e beba. E diante de uma demonstração do fluir das águas daquele vaso, ele queria mostrar para aqueles que já eram discípulos e os que haveriam de crer, que águas que não seriam naturais, mas as do trono, do rio que fluem, fluiriam através dos santos na terra. Agora, por que havia aquele ritual? Por que eles faziam aquele memorial das águas? Porque um dia, quando o povo saiu do Egito e foi entrar na terra prometida, ou caminhar de caminho à terra prometida, o povo clamou por água. E Moisés, bateu na rocha, e as águas fluíram. E fluíram 40 anos. No final daqueles 40 anos, a água cessou, houve pecado, murmuração, incredulidade, etc. e tal. Naquele povo no deserto. E o povo vai reclamar com Moisés, e Moisés, ao invés de falar segundo a instrução da boca de Deus, fala com a rocha, para as águas voltarem a fluir. Ele bate novamente e você já sabe a história. Mas preste atenção, aquele derramar das águas era para relembrar aquilo, porém aquilo era uma sombra. E Jesus, no meio da multidão, ele assumiu: eu sou aquela pedra no deserto. E a sede das águas do trono eu vou matar. Mas não somente isso. Além de você beber das águas do trono, eu vou fazer de você também um manancial desse rio. Deixa eu abrir uma imagem para você. Meu Deus, aquela pedra seguiu o povo no deserto 40 anos. E matou a sede deles no deserto. Uau! Por isso que quando Jesus, onde ele passava, o Espírito fluía dele. Com os dons, com as manifestações, com profecia, com graça, com perdão, com curas, com alívio, restaurando, consertando as pessoas, aliviando, dando descanso. Vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim. Olha quantos efeitos tem esse fluir do Espírito de Deus que vem do trono. Aí Jesus disse: quem de mim beber, do seu interior também fluirão. Sabe o que ele estava dizendo? Vocês vão conhecer essas fontes eternas, mas vocês vão ser como eu sou. Às vezes nós ficamos limitados aqui. O fluir do Espírito de Deus é somente no culto, na igreja. Jesus só fluía dentro do templo, na sinagoga. Ele fluía em todo e qualquer lugar, até no cemitério. O endemoniado foi liberto. A unção quebrou o jugo.
Diga comigo, eu vou beber, eu vou ficar encharcado e eu vou transbordar e transmitir. Eu ainda vou voltar para Apocalipse capítulo 5. Olha o que diz o verso 8. Me acompanha aí. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Fala comigo, adoração. Se quisermos esses rios, esse mergulho profundo, essa vida fluindo da gente, deixa eu te dizer, não existe sem adoração. Continuando, verso 8: prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Me dá um pouquinho de tua atenção, eu vou usar, deixa eu ver aqui, olha para cá, essas 2 figuras, taças de ouro cheias de incenso, nossas orações. As nossas orações, elas chegam no trono de Deus. Eu vou um pouquinho mais profundo. Elas não somente chegam diante do trono de Deus, porque se elas sobem como incenso, e de acordo com o que Paulo ensina, Filipenses 4, de acordo com o que a gente vê em Gênesis 8, quando Noé ofereceu o holocausto, diz que subiu um aroma e foi agradável nas narinas de Deus. Eu quero te dizer que tuas orações não somente chegam diante de Deus. Eu quero te informar, te trazer luz, que tuas orações, olha para cá, entram em Deus. Quem aqui é sacerdote do Senhor? Já agora. Diga comigo, as minhas orações entram em Deus. Olha para cá. Suponha que eu estou com aquele instrumento aqui na mão, uma harpa. As orações e ao mesmo tempo a harpa. A nossa música não somente chega diante de Deus, ela entra nos ouvidos e vem para o coração de Deus. Ah, mas eu não tenho uma voz afinada. Tem como é que chama? Um equalizador, uma coisa que equilibra a tua voz. Não é voz bonita não, o que Deus se agrada é de um coração sincero. Graças a Deus que Deus dá vozes bonitas para a gente não ficar sentindo dor no ouvido aqui, né? Na adoração coletiva. Mas, irmãos, na nossa adoração individual, Deus não quer saber se você canta bonito, afinado ou não. Ele quer saber se é do coração. Porque em Isaías ele disse, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Deus está mais interessado na atitude com que se canta do que a afinação da voz com que se canta. Me dá um glória a Deus mesmo. Os desafinados agradecem, né? Fala comigo, oração e adoração cantada. Porque houve adoração sem ser cantada, eles se prostraram. Ok? O que isso fez? E eu quero que você vá para Apocalipse 8:5. Agora é o inverso. A gente leu 5:8.
Vamos ver o 8:5. Olha o que diz o 8:5. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Me dá um pouquinho de tua atenção. Aquilo que sobe, desce. Trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Agora você vai para Apocalipse 22, vamos lá? Verso 1. João ainda tendo visões. Lembra do Salmo 46? Há um rio. João também viu. Diga comigo, esse rio é para mim. É para nós. Segura aí, eu vou ler Apocalipse 22, mas segura. No livro de Jeremias, capítulo 2, o Senhor disse algo para Israel. Por que vocês me abandonaram e me deixaram a fonte das águas vivas? Sabe, enquanto não estamos estabelecidos numa maturidade onde a gente não flutua mais de altos e baixos, coisas nos seduzem aqui. O Senhor está dizendo, volta para os meus rios. Porque a partir disso, muitas outras coisas vão ser organizadas. Agora deixa eu te dizer, não é só do trono que vem relâmpagos, vozes, trovões, terremotos, existe também um rio. Eu não sei se você já leu ou lembra, no livro Planos, Propósitos e Práticas, de Kenneth Hagin, ele fala de um avivamento que vai vir sobre a terra como um rio. Mas sabe quando podemos levar esse avivamento? Quando nós mergulhamos nesse rio para podermos liberar esses rios. Olha o que diz Apocalipse 22. João viu. Então me mostrou. Diga comigo, esse rio existe. O rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Às vezes eu uso esse texto aqui para falar de textos que mostram o Deus Elohim, o Deus plural, revelado em 3 pessoas. O trono de Deus, o trono do Cordeiro, e você pergunta, e o Espírito Santo não tem um trono? Não, ele é um rio que flui do trono. É por isso que Deus diz, ou usando Paulo, diz, Deus é quem opera tudo em todos. Ou seja, Deus está dizendo, eu quero todos os meus filhos no rio. Às vezes é a gente quem decide ficar fora, mas Ele está dizendo, vem para o rio.
Põe os teus olhos em mim, vem para o rio que flui do meu trono. Não vai parar, essa noite ele vai ficar fluindo sobre você. Sabe, no natural, se a gente vê um rio muito caudaloso, pessoas dizem cuidado. No espiritual, não. O dono do rio, a fonte do rio diz: pule, mergulhe, entre, se molhe. No natural, os pais dizem: filho, cuidado no lugar fundo. Deus diz: não, vem para o profundo. Porque eu vou te mostrar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Eu vou passar uma tarefa para casa. Você vai ler Ezequiel 47. Você vai voltar amanhã diferente. Pai, obrigado por essa atmosfera de inspiração. Eu declaro todos retornando para casa em perfeita segurança e paz. E o teu Espírito fluindo, quer acordados ou dormindo. Porque mesmo dormindo no corpo, no Espírito nós estamos acordados. Obrigado, Pai. Obrigado.